Olá! Hoje o Portal de Jornalismo recebe o professor Dr. Luciano Kleckner, que veio falar conosco sobre os 70 anos do Repórter ESSO. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Começar perguntando como surgiu o Repórter ESSO. O Repórter ESSO surgiu nos anos 30 nos Estados Unidos como uma síntese noticiosa, porque talvez pouca gente saiba que na época, quando as rádios começaram a transmitir as notícias, elas começaram a concorrer com jornais. E aí os donos dos jornais não eram os mesmos donos das empresas radiofônicas. Na verdade, o rádio era só um meio que tu, por exemplo, tu produzia e colocava um intermediário, digamos, na informação. As emissoras de rádio não eram nessa estrutura que a gente tem hoje. Então, os donos de rádio, os donos dos jornais fizeram uma pressão muito grande para que o rádio não divulgasse notícia. Então, aí surgiu um acordo entre os proprietários das emissoras de rádio e dos jornais para haver sínteses noticiosas, né? Sínteses noticiosas 2 vezes por dia, de 5 minutos cada uma. Ele começou aqui no Brasil em 28 de agosto de 1941, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, às 12 horas e 55 minutos. Foi a primeira edição do Repórter ESSO. Um mês depois ele entrou na Rádio Tupi de São Paulo, né? Também lido lá por outro locutor, isso em 1941. Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ele começou em 42, em junho de 42, em Minas Gerais também, em Recife também. Eram essas as 5 capitais que tinham o Repórter ESSO. Ele desenvolveu um manual, então dizia assim, como escrever uma notícia em rádio, como deveria ser essa notícia ser lida pelo locutor, as pausas, a dicção da palavra mais correta. Então dizia assim, rádio, né? Caprichando na pronúncia, para que o ouvinte pudesse perceber isso, porque os microfones não eram que nem esses microfones que a gente tem aqui hoje, né? Ou microfone de lapela, eles captavam muito mal. Então, tu tinha que ter uma voz muito forte na época, tinha que ter uma voz preparada para tu poder fazer uma locução, para tu poder falar em rádio, senão tu não conseguia falar, né? Então, era tudo muito preparado para isso. E, além disso, o Repórter ESSO foi uma tentativa na questão da linguagem do rádio, né, em desenvolver uma linguagem específica para o rádio. Porque o Repórter ESSO ele tinha relações públicas no meio, ele tinha publicitários no meio e tinha jornalistas no meio. Então, foi uma tentativa, com muito sucesso, por sinal, de reunir essas 3 áreas da comunicação no desenvolvimento de um produto que foi o Repórter ESSO. Que herança o Repórter ESSO deixou para os programas de rádio? Deixou tudo, né? A própria linguagem, o desenvolvimento da linguagem. Tu vê que o Repórter ESSO, a linguagem dele é tão perene que até hoje, se tu vai ligar a CBN, por exemplo, Repórter CBN, já tem até a primeira parte do nome, Repórter ESSO, né? O correspondente Piranga, Rádio Gaúcha, o correspondente agora que é Banco Renner, e assim por diante, o Globo no ar, na próprio texto da internet. Hoje tu vai ler um texto da internet, está ali. É quase uma manchete do Repórter ESSO, né? Repetindo de novo, sujeito, verbo e complemento. Então, tu dá a notícia assim como se fosse uma paulada no ouvinte, né? O cara realmente se dá conta e a notícia entra melhor no teu ouvido se ele é da forma direta. Então, isso o Repórter ESSO deixa, né? Ao longo da história, o Repórter ESSO reproduziu várias notícias de momentos muito chaves, assim. E que importância essa reprodução dessas notícias tem para os ouvintes? Nos anos 40 foi a Segunda Guerra Mundial. Nos anos 50, a criação da Petrobras. Hoje ninguém discute, né? Hoje, Petrobras, tá tudo muito bem, né? O Brasil praticamente, né, com autonomia em petróleo, né? Mas na época não. Na época se discutiu muito a criação da Petrobras e as 7 irmãs, que eram as petroleiras, né, que exploravam, por exemplo, a ESSO explorava na Venezuela, que explorava aqui também, a Shell, enfim, todas as empresas petrolíferas internacionais, né, não queriam a exploração do petróleo aqui no Brasil. E o Brasil queria encontrar petróleo para ele poder ficar autônomo, né, ter uma autonomia. Então, teve esses anos 50 e depois os anos 60, que foi os anos da Guerra Fria e os anos da corrida espacial, que, sabidamente, os russos saíram primeiro, né? E no final disso tudo, no contexto disso tudo, no bojo disso tudo aí, está o Repórter ESSO como um dos produtos da política da boa vizinhança para fazer com que o Brasil ficasse do lado dos Estados Unidos. O Repórter ESSO acabou em 31 de dezembro de 1968. Nesse dia em particular, a gente ouviu a última edição do ESSO, pela Rádio Nacional. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter ESSO, testemunho ocular da história. O Roberto Figueiredo, que fez a última locução lá no Rio de Janeiro, ele chorou na última edição, né? 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas.
1959. Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968. Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter S, um serviço público da S Brasileira de Petróleo e dos revendedores S, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Eu me lembro assim da tristeza que deu nos mais velhos ali, nos meus tios, como perguntando assim, onde é que eu vou escutar o noticiário amanhã? Não tem mais noticiário, acabou o Repórter S. Como é que eu vou ficar bem informado? Né? E todo mundo falava do Repórter S, mas eram notícias esparsas sobre o Repórter S. Né? Então, tu encontrava num livro uma coisa aqui, mas será que é isso mesmo? Tu encontrava num livro uma coisa ali, histórias, né? O pessoal do rádio, porque vocês não imaginam o que era o Repórter S. Né? Depois eu fui trabalhar também em rádios, né? O pessoal, porque isso aí não é nem parecido com o Repórter S. Então, isso aí foi ficando, né? Assim, na minha cabeça, e eu disse, vamos esclarecer isso aí, como todos os jornalistas têm que fazer, né? E aí eu disse, vou fazer uma grande reportagem sobre o Repórter S. Na verdade, foi esse assim, o escopo, né? O objetivo de me desenvolver, ou melhor, de ir atrás desse objetivo, né? Desse tema, digamos assim. Muito obrigada pelo seu esclarecimento. O Portal de Jornalismo agradece. Obrigada.